pessoal, por que que nós precisamos da UML? Então, por que que o desenvolvimento de software em si precisa desse padrão da UML, desse padrão de diagramas, dessa linguagem, né? Porque o ML também é uma linguagem unificada com que a gente consegue expressar as diversas formas do software, né? De diversas formas o software. Porque alguns softwares, se você for fazer um software muito simples, realmente você não precisa de nada da UML. Uma coisa muito simples, a UML não é interessante. Mas se você for fazer um software complexo, aí sim a UML torna muito importante no seu projeto. Com grandes equipes, várias funcionalidades, então aí já se torna muito útil a UML. Antes da UML em si, que é uma linguagem nova, é uma coisa nova, relativamente nova, né? Já tem vários anos, mas é um negócio relativamente novo no desenvolvimento de software, os projetos meio que se perdiam. E uma dificuldade enorme também era a questão de, às vezes, o desenvolvedor em si, o desenvolvedor ou os envolvidos no projeto não tinha a mesma linguagem. Então, cada projeto, cada pessoa fazia ali, tentava expressar o projeto da sua forma. E aí resolveu um grupo de pessoas padronizar como isso ia acontecer. Então surgiu ali a UML. E outra coisa, o mesmo sistema, ele necessita, ou ele precisa, ou é bom que ele seja visualizado de inúmeras formas. Não só de uma forma, mas de inúmeras formas, para poder atender a visão de diversos departamentos lá do desenvolvimento de software. Tanto os envolvidos, os interessados, quanto o usuário final, quanto todos os envolvidos, quanto desenvolvedor, projetista e todo o ciclo do software. Porque um software complexo, ele depende de muitas áreas e de muitas pessoas para que ele consiga atender o seu fim, né? Realmente fazer o que ele foi feito para fazer, né? E daí, nesse momento de ter que expressar esse software para inúmeras áreas do desenvolvimento, inúmeras pessoas e inúmeras áreas fora desse desenvolvimento de software, e aí que surgiu essas visões do software. E essas visões estão ligadas à modelagem do sistema. Como a gente já viu, a modelagem é a forma da gente expressar esse sistema em papel, em modelos, e até conseguir abstrair o que o usuário final, o que as pessoas precisam do nosso software, né? Então daí com o UML surgem essas visões que a gente precisa expressar para ter certeza de que aquele software fim vai ser desenvolvido e vai atender aquele fim com que ele se propôs a fazer. E essas visões, elas podem ser divididas em visões de componentes, visão lógica, visão de caso de uso, visão de organização e visão de concorrência. E nós vamos, inclusive, detalhar cada uma dessas visões. Então, a primeira visão seria a visão lógica. Para que ela serve? Ela descreve as funcionalidades do sistema que serão implementadas, especifica, então ela chega àquela pequena parte do sistema, especificando a estrutura tanto estática quanto dinâmica. Então, quais são os diagramas que participam dessa visão lógica? É o diagrama de classe, onde você vai detalhar as classes e as propriedades e os métodos daquela classe. O diagrama de objetos, que é aquela classe em execução. O diagrama de estado, diagrama de sequência, diagrama de colaboração. Mais na frente a gente vai ver também todos esses diagramas. E a gente tem o diagrama de sequência. O que é o diagrama de sequência? O diagrama de sequência é usado para mostrar o fluxo de eventos entre as instâncias de um sistema. Então ele é muito usado e é um dos eu posso falar que é um dos junto com o de classe, é um dos principais diagramas usados aí no mercado. Às vezes nem
as empresas, dependendo do tamanho do projeto, da padronização da empresa, nem sempre ela usa todos os diagramas da UML, mas usa alguns. E eu posso citar aqui o de classe ou de sequência, é um dos principais, ou dos mais usados. Esse fluxo de eventos ele pode ser mensais ou ações representadas por formas de mensagens. Então, ou é uma mensagem que o sistema transmite ao usuário, ou é uma ação do usuário com o sistema. Então, o diagrama de sequência exibe isso, né? Então, ele é composto principalmente de instâncias, caixas de interação, mensagens e execução. A gente vai ver agora um exemplo de um diagrama de sequência. Eu vou colocar aqui para vocês um diagrama de sequência para a gente detalhar melhor. Deixa eu tentar ampliar um pouquinho. Acho que está ok. Então, aí vocês estão vendo que a gente tem aqui um funcionário e a gente tem esse aqui, verifica cadastro. Então, ele chamou, a partir de uma ação do usuário, chamou esse método, e esse método foi lá para a classe de cliente e executou alguma coisa que retornou e tudo mais. Se ele precisasse em outras classes, aqui também estaria representado. Não vamos se atentar muito aos detalhes, por quê? Porque a gente vai ter uma aula específica para cada diagrama. A gente vai detalhar cada diagrama e ver como é feito cada um. Nesse caso, eu só estou dando aqui, mostrando em linhas gerais como é o diagrama nesse caso, o diagrama de sequência. Então vamos para o próximo. O diagrama de colaboração. Então o diagrama de colaboração mostra dinâmicas entre os objetos. Como é que um objeto interage com o outro. Passando tais parâmetros ou não passando. Então ele mostra essa dinâmica. Funciona de maneira semelhante ao diagrama de sequência, mas não é igual. Normalmente pode-se escolher entre utilizar o diagrama de colaboração e o diagrama de sequência. Confesso para vocês que na maioria dos casos que eu já trabalhei com a minha experiência, se utiliza o diagrama de sequência. Mas o de colaboração também eu já vi em alguns casos. Mas na maioria dos casos é o de sequência. Então, a gente pode ver aqui o diagrama de colaboração. Esse diagrama de colaboração também mostra essa interação, né? Essa interação entre os diversos objetos do nosso sistema, com quais funções serão e tudo mais. Então, para vocês verem mais ou menos a ideia, é essa aí. Agora, nós vamos abordar um pouquinho de uma outra visão desse software em si, a visão de concorrência. A visão de concorrência em si, ela trata os processos e os subprocessos do sistema. Então, para que serve isso? Serve para entender melhor quais serão os fluxos de execução do sistema e como, em linhas gerais, ou tentar detalhar como é que esse sistema vai ser executado no ambiente real, né? E também para traçar as linhas de execução concorrente. O que seriam essas linhas de execução concorrente? São as tarefas que podem ser executadas em paralelas. Então, representar essas threads diferentes. Então, é a forma de modelar e de planejar como é que as atividades dentro do sistema mesmo, de execução de processos, de métodos e tudo mais, vão ser executadas. Confesso para vocês que não tive, nas minhas experiências, não tive muita experiência com isso. O pessoal acaba deixando de lado ou deixando para um segundo passo esses planejamentos. Já vi acontecer o sistema já estar em produção e depois pensar nisso. Porém, não é a melhor visão a ser feita. Por quê? Porque às vezes você pode colocar o sistema em um ambiente real e ele
não consegui executar conforme o esperado. Então, a ideia é que isso seja planejado antes realmente do desenvolvimento do sistema, para já planejar o desenvolvimento seguindo esses padrões e essas tarefas, né? E também o que é possível trabalhar em concorrência. Porque também nem tudo é possível trabalhar em concorrência. Vou dar um exemplo para vocês. Então vamos imaginar aqui um sistema de vendas, um sistema comercial. Gosto de dar esse exemplo porque é o que eu trabalho no dia a dia. Então, no sistema comercial, a gente pode, por exemplo, vamos supor que a venda seja a prazo ou a venda seja à vista. Quando o operador conclui aquela venda, eu posso fazer atividades em paralelo. Por exemplo, eu tenho que lançar lá a entrada, vamos supor que a venda é à vista, eu tenho que lançar a entrada no caixa e tenho que baixar o meu estoque, certo? Isso é o básico de um sistema comercial. Então eu posso fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Quando a pessoa clicar, eu já faço as duas ações em paralelo. Porém, em determinadas situações, vamos supor que aquela venda seja uma venda em cartão. Então eu não posso, primeiro eu não posso fazer as duas coisas em paralelo. Por quê? Eu preciso do retorno do cartão com com o resultado do pagamento, se foi autorizado ou não. Então só depois daí que eu preciso baixar o meu estoque, porque às vezes aquela venda não passou, então eu não vou deixar o cliente sair com aquele produto, então eu não posso baixar o meu estoque. Então é mais ou menos assim essa visão de concorrência. Agora vamos ver o diagrama de componente. O que é o diagrama de componente? O diagrama de componente é um diagrama estrutural que descreve a estrutura do sistema em si, através de componentes físicos, artefatos, interfaces, relacionamentos, classes, portas. Então ele realmente descreve os componentes em sua estrutura. Então ele serve para organizar as relações entre estes diversos componentes do sistema. Então, às vezes um artefato, às vezes um componente físico, classes e etc. Esses componentes físicos, artefatos, podem ser arquivos, cabeçalhos, bibliotecas, módulos, códigos executáveis, pacotes, tabelas de banco de dados e tudo mais. Então ele mostra a interação entre as inúmeras coisas ali dos componentes. Ele não destaca a interação, mas sim os componentes, a estrutura em si dos componentes do sistema. Então aqui a gente vê um pouquinho da visão desse diagrama aqui de componente. Então ele tem a série de componentes e como é que eles se comunicam entre si, como vocês podem ver aqui. E aí a gente tem até o diagrama de componente da UML 2.0. Como a UML, como qualquer linguagem, ela vai evoluindo. Então aquele diagrama de componente ele evoluiu. Inclusive na mudança da UML 1.0 para 2.0 teve evoluções nesses diagramas. Então na UML 2.0 o diagrama está eu acho, particularmente, realmente o pessoal melhorou. Trouxe inovações e uma forma melhor de organizar esses componentes. Esse sim é um diagrama que a gente vê em inúmeros projetos, é um diagrama bem comum da UML. Eu trouxe aqui praticamente os mais comuns, os mais usáveis e tudo mais. E a gente tem o diagrama também de execução. O que é esse diagrama de execução? Ele descreve os componentes de hardware e software de um sistema, bem como as relações existentes entre eles. Também é conhecido como diagrama de instalação, desenvolvimento ou implantação. Basicamente é composta de nós e artefatos. A gente, quando chegar no diagrama assim, a gente vai entender um pouco melhor. Então aí, ó, a gente vê essa sequência de execução. Primeiro eu executo um shell script, depois vou no servidor central, aí um servidor de extração, um servidor de pré-processamento e um servidor de classificação.
Então, assim, acho que esse exemplo aqui não é um exemplo muito útil aqui. Eu posso tentar trazer de exemplo aqui o da minha empresa. Por exemplo, a gente tem uma parte do sistema online, uma parte do sistema que roda no cliente, que ele consegue fazer venda local, e uma parte que roda online. A gente tem a parte do nosso servidor de integração contínua, a gente tem o nosso servidor de versões. Então a gente tem uma série de coisas. Como é que é a ideia do nosso aplicativo, do nosso software, por exemplo? A pessoa clica duas vezes e isso pode ser descrevido através de um diagrama de execução. Então o usuário clica, dá um duplo clique no atalho. O que a gente faz naquele momento? A gente vai no nosso servidor de versão, verifica se a versão instalada naquele momento é menor do que a versão lá no servidor, ou se for igual, a gente já diretamente chama aquele aplicativo local do cliente e já aquele aplicativo vai conversar com o nosso servidor de aplicação, que por sua vez, conforme a necessidade, ele conversa com um outro servidor, que é o servidor de banco de dados. Então, só para vocês entenderem um pouquinho. Nesse momento eu nem entrei, porque não é de execução, é de versão, que é o nosso servidor de integração contínua. Nesse momento ele nem está. E aí, se caso a versão não seja a versão, a última versão do nosso software, a última release, digamos assim, do nosso software, o que vai fazer? Através da resposta no nosso servidor de atualização, vai vir e vai identificar que ele precisa ser atualizado. Então a gente vai em outro servidor que tem os pacotes e baixa aquele pacote, instala e coloca para o nosso cliente. Só a partir daí ele vai chamar essa nova versão que vai comunicar com a nossa API, que é um outro servidor do Web Service, eu expliquei, e esse servidor de aplicação, que é a API em si, pode comunicar com o banco de dados. Então, é para representar isso aí. Cada caso é um caso. Então, no nosso caso, eu quis trazer esse exemplo, que é um exemplo bem que eu consigo detalhar bastante. Vamos falar um pouquinho da visão de organização. O que essa visão mostra? Então ela mostra a organização física do sistema, os computadores, os periféricos e com eles e como eles se conectam, né? Esta visão será executada pelos desenvolvedores, integradores, testadores e será representada pelos diagramas de execução. E a gente tem, pessoal, outros diagramas também na UML que a gente pode citar aqui. Diagrama de estruturas compostas, diagramas de pacotes, diagrama de interatividade, diagrama de tempo. Eu posso até ressaltar que o diagrama de pacote eu já utilizei algumas vezes para padronizar a forma que a gente vai organizar os nossos pacotes de sistema. Que a gente vai agrupar as nossas classes e assim interagir entre os sistemas. Até para não, em determinadas situações, não carregar todas as classes na nossa aplicação. E a gente tem, pessoal, as visões arquiteturais, que elas se relacionam e se correlacionam entre si. E a gente, dentro dela, a gente tem lá um vocabulário de funcionalidade, que é a visão do projeto. E a gente tem o gerenciamento de configuração e montagem do sistema, que é uma visão de implementação. A gente tem o comportamento, que é a visão do processo. E a gente tem também a visão da implantação, que seria a topologia de sistema, distribuição, fornecimento, instalação e tudo mais. E no meio é esse caso de uso que a gente viu na aula passada. O que seria o caso de uso? Relaciona tudo isso, né? Ele, na verdade, o principal seria o caso de uso, está no centro de tudo. E as outras visões seriam visões assim auxiliares da nossa arquitetura. Então é mais ou menos isso. E a gente tem a visão de caso de uso, que é o comportamento do sistema em relação às entidades, como que elas se relacionam. E aí o diagrama de caso de uso. A gente tem a visão do projeto, que é a funcionalidade do sistema como um todo, que é o diagrama de classe. A gente tem a visão de implementação,
que é a montagem ou combinação dos elementos do sistema, que é o diagrama de componentes. A gente tem a visão do processo, que descreve a escalabilidade e desempenho do sistema, que é o diagrama de classe apenas para classes de processo. A gente tem a visão de implementação, que é a distribuição de requisitos físicos. E o que representa isso é o diagrama de execução. Então tem a visão da UML 2.0. O que é? A visão de requisitos funcionais. Acho que todo mundo tem claro aí o que é requisito, né? A gente trabalhou bastante essa questão. E descreve os requisitos funcionais do sistema pelo ponto de vista do usuário, que é o diagrama de caso de uso. Então, na UML 2.0, a visão estrutural estática é a estrutura estática do sistema. É o diagrama de classe e o diagrama de estrutura. A visão de comportamento dinâmico é o comportamento dinâmico do sistema mostrando suas interações. Que é o diagrama de sequência, diagrama de atividade, diagrama de estado. Beleza, pessoal. Acho que por hoje é isso aí. Qualquer dúvida a gente pode tirar na aula online. E obrigado por assistir até aqui. Um abraço. Até mais. E aí, pessoal, tem mais um detalhe. Não se esqueça de dar o like e curtir, comentar e inscrever no canal. Abraço, pessoal. Até mais.